Nessa época eu já trabalhava no hospital como ortopedista, como plantonista do hospital. Eu conhecia ele, meu pai também o conhecia, porque nós éramos de Santo André, e ele me pediu uma ajuda para um problema que ele estava tendo no hospital, que ele falou, eu preciso de uma ajuda aqui relacionado a algo que era da ortopedia. Especificamente se eram corretas a utilização de alguns tipos de materiais, algumas cirurgias, se aquilo estava correto ou não. E naquele momento os auditores hospitalares, eles eram todos voltados para a parte clínica, eram clínicos, cardiologistas, e não tinha ninguém que tinha essa visão cirúrgica do atendimento. E depois que a gente resolveu esse problema todo, nós dois, eu ajudei ele a resolver o problema com algum conhecimento técnico, assim, você não quer vir trabalhar comigo aqui? Eu falei, quero ser ortopedista do hospital. Ele, não, trabalhar comigo na parte de gestão. A gestão, a auditoria, ajudar no hospital, você é jovem, eu vou te ensinando algumas coisas. Eu falei, nossa, mas eu não sei nada. Ele falou assim, não precisa. O conhecimento que eu quero que você tenha, você tem. Eu preciso te dar o restante do conhecimento do hospital. Do que é um hospital, do que é saúde. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast. O podcast traz para nossa mesa as maiores lideranças da saúde brasileira, para que você possa aprender com a trajetória deles, os acertos, os erros, as habilidades, o que fez eles chegarem ao topo da saúde brasileira e você poder replicar na sua rotina, no seu hospital, na sua clínica, para transformar a vida dos seus pacientes e dos negócios que você gerencia. Eu sou Rômulo Rocha, médico empresário, CEO da Mirai, um dos maiores grupos médicos do Brasil e host aqui do Audaz Podcast. Eu tenho, em primeiro lugar, a honra de ter aqui comigo Michael Robert, meu sócio, conselheiro, amigo e irmão. Michael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rômulo, e obrigado a você que nos acompanha. Mais de 40 episódios aqui, aprendendo com aqueles que estão liderando, estão encabeçando a liderança da saúde no Brasil. Tenho certeza que hoje vai ser incrível, não perca um minuto. E hoje não vai ser diferente, eu tenho aqui o orgulho de trazer para a nossa mesa o Eric Strozzi. Vou falar um pouquinho da apresentação, um resumo do currículo do Eric, que é enorme, tanto academicamente quanto em termos de experiência. Mas vamos lá. O Eric, ele é médico pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, fez medicina esportiva na Unifesp, ortopedia e traumatologia na Santa Casa de São Paulo, cirurgia de ombro e cotovelo pela Fundação ABC, incluindo fellowship na Alemanha. Fez MBA em administração pela FGV e mestrado em ciência da saúde pela Faculdade de Medicina do ABC. Foi diretor técnico de vários hospitais, entre eles o Santa Helena Assistência Médica, o Hospital São Cristóvão, o Hospital São Bernardo, e foi também diretor médico sênior na Apivida Notre Dame Intermédica, e atualmente ele é diretor de operações do Doutor Consulta, uma das maiores redes de centros médico-odontológicos do Brasil, que atende milhões de brasileiros. Eric, é um grande prazer ter você aqui hoje. Obrigado, Rômulo, obrigado, Michael, obrigado pelo convite, obrigado pela introdução. Vamos bater um papo bom aqui sobre saúde. Excelente, Eric. A gente gosta de começar aqui, como o nosso podcast tem a característica de contar histórias e tentar entender o que há de background, qual que é a história dos grandes líderes da saúde brasileira, e sempre pergunta sobre origem. A gente estava aqui no pré-podcast falando da tua origem de imigrante italiano, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente de onde você vem, do teu background familiar. Legal. Bom, meus pais são do interior de São Paulo, uma cidade chamada Birigui, que ficou muito conhecida na época do Rock Go. Não sei se vocês lembram do Rock Go, acho que não é da sua época, mas o Michael vai lembrar da MTV Rock Go, que falava que as competições aconteciam em Birigui, que era Massachusetts brasileira, uma cidade pequena do interior. E meu pai é médico, então ele fez faculdade de medicina na USP, veio para cá no começo da década de 70, aliás, no final da década de 60, se formou médico na faculdade de medicina da USP e se acomodou na região do ABC. Então, embora eu tenha nascido em São Paulo, eu passei a minha infância, a minha adolescência, até ir para a faculdade. Eu morei em Santo André aí 17 anos da minha vida. No primeiro ano de vida, eu morava perto da faculdade de medicina, quando meus pais se casaram, e depois meu pai veio exercer a especialidade dele, que ele é ginecologista obstetra de formação, veio para Santo André e ali fiquei ali até e fazer a faculdade de medicina de Santos. Esse é o histórico ali. Então, eu tenho uma origem. Meu pai já era médico, meu avô era marceneiro, mas meu avô fez bastante esforço para meu pai se tornar médico.
e aí daí por diante. Eu tenho um irmão e eu e meu irmão somos médicos. Eu não posso evitar a piada aqui de juntou o avô com o pai e gerou ortopedista, Você né? Você já tirou a minha brincadeira. A minha brincadeira, olha, meu avô era marceneiro, meu pai era médico, eu fui fazer ortopedia para não deixar nenhum dos dois chateado. Não, excelente, excelente. Eric, super, super interessante. É muito comum que quem está na saúde seja conduzido, aliás, quem tem pai médico, pai da área da saúde, seja conduzido à área da saúde. Você, a tua família te incentivou a seguir a área do pai? Seu pai te incentivava? Ou foi algo que foi uma escolha mais que você teve que tomar mesmo de seguir esse caminho? Olha, se você imaginar que a quantidade de médicos, em relação à população geral, a medicina tem muito pouco espaço para ser médico, até porque, graças a Deus, embora a necessidade seja grande, mas não precisa de tanto médico quanto precisa de outros tipos de profissional. Então, o fato de eu ter um pai médico, com os amigos que eram médicos, e as conversas dos amigos em casa, quando eu ia na casa dos amigos que eram médicos, isso sempre era muito interessante. O teu mundo ali... Medicina, saúde é super interessante, mas medicina ele é muito interessante como assunto. E por ser muito curioso, eu sempre ficava escutando, então eu sempre me encantei em ouvir isso. Em relação ao incentivo, eu tive mais da minha mãe do que do meu pai, especificamente. Tive mais da minha mãe, não, você tem que fazer, é muito bom, tal, vocês conseguem, a gente consegue ajudar vocês a ser se vocês quiserem. Mas eu acho que foi natural meu e do meu irmão, pelo interesse, e a gente convivia, esse era o ambiente, esse era o assunto. E dentro da possibilidade ali com 18 anos, só não acho que eu vou fazer isso mesmo, porque é muito interessante. Acho que saúde, medicina é um tópico extremamente interessante, não é algo do dia a dia, ainda mais para uma criança ou para um jovem. Então é encantador mesmo você poder estar numa família em que você escute histórias. Então foi natural para mim, nunca foi uma escolha... eu nunca nem hesitei para responder. Sempre quis ser médico? Sempre quis ser ortopedista. Meu pai é ginecologista obstetra, eu ajudei muito ele no começo. No começo eu até falei, não, deixa eu ver se eu não gosto disso, é o que ele faz, vai ser mais fácil para fazer. Mas, até por gostar muito de esporte, eu achava que ortopedista era quem cuidava de atleta, ia viver num mundo de esporte, sempre fiz muito esporte, gostei muito. Então, para mim, ser ortopedista era trabalhar com esporte. Depois eu vi que não era bem assim, mas poderia ser, mas não foi o que eu segui no final das contas, tanto que eu fiz medicina esportiva também. Mas desde que eu me conheço por gente, não acho que eu vou fazer isso, e eu me machucava muito, por gostar de esporte, eu me machucava muito. Então eu sempre estava no ortopedista. Muito cliente. E tinha 2 amigos do meu pai que eram ortopedistas, eu achava fantástico que eles faziam, tanto que desde que eu estava no 2º ano da faculdade, eu já ligava para esses amigos do meu pai e falava, olha, quando você tiver alguma coisa, eu quero saber o que você faz aí, como é que é operar a ortopedia, como é que é fazer isso. Então, não foi uma decisão difícil para mim no começo. Foi mais difícil depois deixar e fazer gestão do que escolher ortopedia, de fato. Foi um caminho muito natural para você, né? Muito natural. Eu não pensei 2 vezes. Eu não conseguia ver outra coisa que eu pudesse fazer. É interessante, Romulo, porque você vê que como é importante a influência do ambiente, da própria família, e legal, Eric, era um período que nós não tínhamos o volume de informação que nós temos hoje. Nós tínhamos informação, mas não do jeito que é hoje, assim, a toda hora, a todo momento, tanta curiosidade, tanta coisa saindo, né? E você poder se espelhar no seu pai para poder tomar a sua decisão. Exato, porque o que você falou a gente tem que contextualizar isso, porque não é o contexto normal de quem alguém vai ouvir e vai falar assim, poxa, hoje você tem um acesso você realmente consegue saber exatamente o que você vai fazer, até porque naquela época o que se fazia em ortopedia também evoluiu muito do que se faz hoje, de possibilidades hoje. Mas lá você tinha que ter realmente uma curiosidade, um interesse muito grande para você se certificar, não, acho que é isso mesmo que eu vou fazer, que eu gosto, que é legal. E seu pai deixou algum conselho para você na hora de tomar a decisão? Em relação à ortopedia? Não, ele só falou, não, uma boa especialidade. Sintético, né? O meu irmão é otorrino. Meu irmão também não é, meu irmão fez USP também, mas fez USP em Ribeirão Preto, meu irmão é otorrino. Mas ele só apoia, A minha mãe foi mais apoiadora na medicina. Depois, na hora de escolher, ele ajudou um pouco mais em relação a esse conhecimento. O que você quer? Então, vamos fazer isso daqui, vamos fazer isso aqui lá.
Eu e meu irmão ajudamos ele na última cirurgia como ginecologista dele e tal. Eu falei, se vocês quiserem ir comigo, essa daqui vai ser a última, não quero mais operar. A gente foi com ele nas duas e falou assim, nossa, eu tô com um otorrino e com um ortopedista fazendo cirurgia aqui. Tava com o colega ginecologista também, mas a gente foi ver, presenciar a última cirurgia dele. Que legal. Que interessante. Muito bonito. Eric, eu tenho visto, agora eu vou ganhando um pouco mais de idade, você vai vendo o quanto que a infância, a formação familiar era importante. Na hora que agora que eu tenho que criar meus filhos, eu começo a me lembrar de vários preceitos que minha mãe me falava, meu pai me falava, e eu repito, né? E até lembro das broncas que minha mãe me dava e eu dou no meu filho com as mesmas coisas, né? Sim. Quando você olha para a tua criação, quais foram os valores mais basilares que você entende que teu pai e tua mãe queriam te transmitir, que foram muito importantes para a pessoa que você é hoje? Olha, acho que de formação geral, acho que você tem que ter muita responsabilidade. Acho que o primeiro que eles sempre ensinaram para nós, tanto para mim quanto para o meu irmão, é você ser responsável por aquilo que você está fazendo. Então, ter responsabilidade foi uma coisa muito importante que permeou muitas conversas nossas em casa em respeito daquilo. Se você falar, você tem que ser responsável por aquilo, você falou que você vai fazer, você tem que manter a sua palavra naquilo que você está falando, né? Ter respeito para a opinião dos outros, porque você não vai saber de tudo e é muito bom você escutar. Você tem 2 ouvidos e uma boca, porque é melhor escutar o dobro do que falar. Então você sempre pegar, e você pode aprender muito com os erros das pessoas. Então você ter esse respeito em aceitar opiniões e poder digerir aquilo. Nenhuma opinião é 100% de se jogar fora. Então escutar bastante isso. Humildade, aceitar que você também não sabe tudo. É muito difícil você ter essa humildade, principalmente no ambiente corporativo, muito mais, no ambiente médico, muito mais. Imagina um médico que fala assim, nossa, eu não sei como eu vou conduzir isso, né? Mas eu acho que é importante você manter essa humildade. Isso vai fazer com que você busque mais respostas, né? Sempre tentar fazer aquilo que você está falando, né? Então acho que juntando tudo fazer aquilo que você está falando, sempre perguntar quando você não sabe alguma coisa, escutar bastante as pessoas. Acho que esses valores sempre vão permear isso, essa humildade de saber que você não sabe tudo. Foram as principais coisas que eu vejo de um ponto de vista grande. Obviamente eu acho que família, ambiente familiar é uma coisa, acho que é essencial a todos. Tem muitas pessoas que não se apegam a isso por um motivo ou outro, mas eu acho que o conceito familiar, eu acho que valorizar a família, as pessoas da família, sempre mantendo respeito. E, por último, e não menos importante, eu acho que ter equilíbrio, né? Ter equilíbrio. E o equilíbrio, quando você escuta da primeira vez, parece que é fazer sempre na mesma proporção todas as etapas da sua vida, né? Eu falo que equilíbrio é uma coisa que você tem que ter uma vida equilibrada ao longo da sua vida, né? Se você for muito equilibrado no primeiro momento da sua vida, em que você tem que se construir, se educar, você tem que gastar mais tempo. Eu sei que na infância você tem que muito se divertir, a hora que você está na sua etapa de formação, você tem muito que se formar, se preparar, estudar, trazer coisas para você. Então é um equilíbrio desequilibrado, vamos dizer assim. Ao longo da jornada toda você tem que ter esse equilíbrio. Agora, se você quiser brincar muito na época que é para se formar, ou na época depois que você se formou e se construiu, você tiver que produzir, você não quiser produzir tanto, você tem que compensar uma formação, ou que você fala, não, na época de produzir, agora eu quero me divertir, mas está na época de você produzir, ser produtivo, você está no auge da tua raça de produzir tudo. Se você quiser se divertir, então essa questão do equilíbrio, do balanço de vida, eu acho que tem que ser ao longo da jornada, mas em alguns momentos vai ter que fazer um 80-20 naquilo que é o principal do momento de vida que você tem. Então acho que essas 5 coisas aí são principais de valores que e a gente sempre pôde conversar muito com eles, são muito abertos, então a gente sempre discutiu isso, onde é que estava indo certo, onde é que estava indo errado, porque todo mundo vai errar de vez em quando. Então eu tive a presença deles muito forte ali. E do meu irmão também. Espetacular, Eric. São valores muito preciosos, né? À toa que de fato certamente te qualificaram para tomar boas decisões ao longo da vida, né? Foram critérios para tomar decisão importante ao longo da vida, né? Sim. Quero aqui evoluir para a parte da tua
da tua formação, em que você faz ortopedia, depois cirurgia de cotovelo, dá para ver pelo teu currículo que você tinha ali um drive, uma direção bastante assistencial, né? Sim. Qual que era o teu qual que era o teu plano, tua intenção inicial quando você se formou? Sim. Em que momento a sua trajetória se cruza com a gestão? Sim. Esse é um ponto, vai ter que surgir um nome aqui, porque tem um nome que é totalmente responsável por isso, né? Mas, realmente, o meu desejo era, como eu falei para você, eu queria ser ortopedista. Depois eu descobri que eu gostava muito também de ensinar, tanto que quando eu terminei a Santa Casa, fui para o ABC, eu fui buscando uma oportunidade em ser professor de faculdade de medicina, participar de treinamento. Eu gostava muito dessa parte acadêmica de ensinar. Fiz meu mestrado, cheguei a iniciar meu doutorado. Então eu fiquei assistente na faculdade de medicina do ABC por 10 anos, de 2006 a 2016, né? Então eu tinha uma participação acadêmica grande ali. Eu perdi ali 4 períodos da minha vida fazendo essa parte assistencial, trabalho científico, o mestrado. Tinha uma parte assistencial de consultório, de clínica, onde eu operava, tinha meu próprio consultório, operava e atendia em outros hospitais. E em determinado momento, esse momento foi especificamente em 2008. Foi logo que eu terminei isso, logo no começo, não sei se você conhece o Dr. Newton Takashima, hoje ele é diretor da SPDM, mas ele era um dos donos do Hospital Brasil em Santo André. E nessa época eu já trabalhava no hospital como ortopedista, né, como plantonista do hospital. Eu conhecia ele, meu pai também o conhecia, porque nós éramos de Santo André, e ele me pediu uma ajuda para um problema que ele estava tendo no hospital, que ele falou: eu preciso de uma ajuda aqui relacionado a algo que era da ortopedia. Especificamente era se eram corretas a utilização de alguns tipos de materiais, algumas cirurgias, se aquilo estava correto ou não. E naquele momento os auditores hospitalares, eles eram todos voltados para a parte clínica, eram clínicos, cardiologistas, e não tinha ninguém que tinha essa visão cirúrgica do atendimento. E eu achei super interessante, porque ele era amigo do meu pai, e eu falei: puta, que legal, tá precisando de mim, né? Achava interessante, e foi uma coisa interessante participar disso. E depois que a gente resolveu esse problema todo, nós dois, eu ajudei ele a resolver o problema com algum conhecimento técnico. Assim: você não quer vir trabalhar comigo aqui? Eu falei: quero ser ortopedista do hospital. Ele: não, trabalhar comigo na parte de gestão. A gestão, a auditoria, ajudar no hospital, você é jovem, eu vou te ensinando algumas coisas. Eu falei: nossa, mas eu não sei nada. Ele falou assim: não precisa. O conhecimento que eu quero que você tenha, você tem. Eu preciso te dar o restante do conhecimento do hospital, do que é um hospital, do que é saúde. Então, naquela época, assim, puxa, eu achei apenas legal, eu achei que eu conseguia encaixar mais essa atividade. Ele falou: tá bom, mas nos primeiros 6 meses eu vou te deixar aqui no hospital. Eu preciso que você saiba o que é um hospital, eu não preciso que você saiba mais o que é medicina, eu preciso que você saiba o que é um hospital. Então, assim, o primeiro mês você vai ficar no nosso almoxarifado, onde eu dispenso tudo. Eu dispenso daqui desde o papel que limpa o rosto até o antibiótico, até a prótese. Você vai ficar com o meu gerente de suprimentos do hospital, você vai entender o que é com a cadeia de suprimentos aqui do hospital. Deu um mês, ele fala: agora você vai no setor de compras. Passou um mês, agora você vai no setor de auditoria. Agora você vai no setor na nossa contabilidade. Então ele me fez meu primeiro MBA, não foi nem da GV, meu primeiro MBA foi o Newton, que falou para mim: olha, você fica aqui no hospital 6 meses, eu quero que você aprenda, entenda o que é. Chega no final desse mês, você vem conversar comigo, ver o que é ou não é, e a gente vai seguindo assim. Depois de 6 meses você começa a trabalhar. Então, essa foi a escola. E nesse momento que eu estava começando com o consultório, com a parte acadêmica, eu conseguia conciliar essas duas coisas. E eu estava no hospital, que era o maior hospital aí do UBC. Por ser de lá, eu sempre tive o desejo de trabalhar lá, obviamente como médico ortopedista, mas não como auditor, mas eu conseguia associar as duas coisas naquele momento. Esse foi o primeiro contato com gestão, e foi onde eu aprendi de fato o que era muito mais, não muito mais, mas do ponto de vista prático, o que era um hospital naquele momento, e até as relações que esse hospital tinha com operadores de saúde e seguradoras. Mas essa formação foi muito responsabilidade dele em relação a me formar, e dar esse tempo para eu me formar, discutindo bastante em 6 meses. Foi literalmente um MBA individual para mim ali, eu com ele ali, o que se fazia ali. E interessante, Eric, porque o Newton, né? Newton Takashima. Investiu pesado em você, né? Investiu muito tempo. Muito. Colocou você ali 6 meses. Qual característica, na tua personalidade, na forma como você trabalha, você acredita que atraiu a atenção desse líder
para te dar essa oportunidade de investir tanto tempo, 6 meses, te ensinando ou te dando a oportunidade de frequentar os setores? O que você imagina que ele viu assim de potencial em você? Olha, eu acho que foi o meu interesse. Eu não pedi nada, ele me pediu uma ajuda, eu ofereci ajuda a ele. Eu nem ofereci, ele me pediu ajuda, eu falei assim, claro, sem problema nenhum. O que você precisar foi sem um segundo interesse, sem uma segunda intenção. Eu fui ajudá-lo porque eu conhecia, eu falei, eu vou ajudar. E eu acho que casou a questão da minha disponibilidade, do meu interesse verdadeiro em querer aprender aquilo também, quando veio o convite para que, não o primeiro convite para resolver um problema pontual, mas o convite para tentar aprender o que era aquilo e tentar, e ele enxergou, acho que, potencial em resolver problemas quando a gente teve que discutir esse primeiro caso. Então eu acho que assim, é o interesse genuíno ali em você querer fazer alguma coisa, eu acho que é uma coisa que as pessoas que estão acima de você ou estão com mais bagagem que você apreciam muito em relação a você ter interesse, né, e achar que tudo aquilo que você pode fazer com aquilo vai ser algo importante. Então, acho que foi literalmente o meu interesse genuíno em querer aprender aquilo, em querer ajudá-lo. E ele percebeu, falou assim, olha, isso aqui não é todo mundo. Eu acho que ele percebeu assim, olha, isso aqui vai se tornar um problema e eu não tenho nenhuma pessoa próxima a mim que conheça disso. E acho que você entende, tem interesse, eu acho que vale a pena investir. Eu acho que foi essas coisas que ele juntou. Ele sabe disso, que obviamente eu sempre falo para ele, nossa, você que me colocou nessa, né? Mas eu acho que é isso que ele deve ter pensado ali no momento. Espetacular. Eric, quero só explorar o tema gestão. Né? Nós temos aqui diretores médicos, temos já formados, temos alguns que estão em ascensão a uma direção, uma função de liderança, temos empresários que nos ouvem. Olhando o teu currículo aqui, aos 48 anos que eu sei que você tem, sim, super jovem. Começo da vida. Isso, e tem um currículo impecável, uma trajetória brilhante. Obrigado. Eu queria olhar um pouquinho para a gestão. Eu acho que você destaca aqui na tua história um aspecto que que pode ser estratégico, pode ser intencional. Talvez ele aconteceu naturalmente, mas pode ser intencional para quem está nos ouvindo. Sim. Você entendia de medicina, encontrou uma oportunidade para entender de hospital, né, de gestão do hospital, passou por várias áreas. Sim. O que você recomenda para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Como trabalhar isso? Nós sabemos que é importante no executivo, no empresário, a gestão e a liderança. Esse é o melhor dos mundos, quando você tem essa capacidade de atuar nas duas frentes. Nem sempre é comum. Sim. E gestão, no caso médico, não é simples, né? No corporativo é normal, mas o médico tem que entender de medicina, né? Todo mundo vai perguntar de medicina, dificilmente de gestão. Mas no mundo que a gente vive, no índice de competitividade que a gente tem, a gente debateu um pouco isso agora há pouco, antes da entrevista. O que você recomenda? O que você daria de insight para quem está nos ouvindo, para começar a observar e dar importância ao entendimento da gestão? Tá. Quando você vai falar de saúde, o mercado é enorme. Você pode ir para uma indústria farmacêutica, você pode ir para o ramo de hospitais, você pode ir para o ramo de clínicas, aquele quer que seja, né? O ramo mais tradicional, se eu fosse falar para um médico, o que falta na formação médica é uma complementariedade de um processo administrativo. O médico não tem uma formação administrativa. Você pode ter aqui habilidades inatas ou por interesse próprio para você poder fazer gestão, administração de qualquer coisa, que você pode descobrir pessoalmente que você tem isso, mas a formação, a parte formal e profundidade você não tem, você tem que buscar. Meu MBA na GV foi para buscar a parte isso, outros cursos seja de contabilidade, seja de finanças, básico de finanças, porque é muito difícil você chegar na profundidade necessária. Então, para um médico, você fala assim, olha, eu sou médico porque eu quero ter um conhecimento técnico, e para gerir, ou pelo menos para você ser propositivo em saúde, você ser médico é muito, muito bom. É a mesma vantagem que um administrador, um engenheiro, um economista tem para lidar com as finanças em relação ao médico. Então, você tem uma vantagem extremamente grande, principalmente para você ser propositivo e ser assertivamente propositivo.
É difícil para um administrador que não tenha vivência nenhuma ser assertivamente para quando você vai conduzir um negócio de saúde, quando eu estou falando de proposições relacionadas à saúde. Da mesma maneira que para um médico é extremamente difícil se você não complementar a sua formação. E acho que mesmo que você complemente, sem a prática, você ser melhor do que um administrador, um engenheiro, do ponto de vista de finanças, contabilidade. Você pode saber o básico, se tiver que aprofundar, se tiver que encontrar alternativas, se tiver que fazer julgamento disso, é difícil. Por isso que eu acho que a saúde é aquela coisa que você tem que ter uma mescla entre essas duas coisas. Um médico com a sua formação, desde que bem formado, você pode gerir um serviço de saúde até certo ponto, do ponto de vista de você organizar o serviço, organizar como tem que ser feito esse atendimento, como é a melhor maneira de fazer isso. Se você quiser olhar o negócio como um todo, ou você olhar um DRE, uma demonstração de resultados e saber onde estão as suas perdas financeiras, onde você está olhando determinadas coisas aqui, você vai ter que estudar, isso não vai ser intuitivo para você. Mesmo que você estude, vão ter alguns detalhes nisso daqui que provavelmente você vai precisar de ajuda e de uma ajuda muito boa para isso, não uma ajuda básica. O inverso é a mesma coisa. Um administrador vai conseguir tocar um negócio, um P&L, e ele vai entender no detalhe isso aqui, mas talvez ele não tenha toda a capacidade de ser propositivo da maneira correta, sustentável ou adequada para você fazer num negócio de saúde isso. Eu acho que uma das coisas, óbvio, o financeiro de uma empresa sempre é extremamente importante, mas com saúde eu acho que esse casamento é muito bom. Talvez não deva existir um principal ou um não principal, é um casamento de coisas, a não ser que você encontre aquela pessoa rara que fala, não, tive experiência como isso e sou médico ainda, né? Isso vai levar provavelmente um período muito grande, mas eu vejo isso, eu acho que para quem está pensando em fazer administração de serviço de saúde, administração hospitalar e é médico, tem que entender que você vai ter limitações do ponto de vista administrativo, que você tem que complementar com estudo, com certeza, como eu falei para você, a parte de você se construir como isso, você chegar sem saber discutir isso, você pode tomar, se você for o único administrador, você pode tomar decisões que não são corretas ou não encontrar soluções que estão literalmente pipocando na sua cara para você tomar em relação a isso. Da mesma maneira, o inverso é o seguinte, quem fala assim, nossa, eu acho fascinante a indústria de saúde de uma maneira geral, seja ela qual for, não tem uma formação em saúde, mas sei tocar um negócio. É muito interessante que você complemente a sua formação com algum conhecimento em saúde, é que conhecimento em medicina é muito difícil de você adquirir não sendo médico para você conduzir algum tipo de coisa. É o que eu vejo, assim, mas do ponto de vista objetivo, você tem que se complementar muito. Sendo médico, você tem que se complementar muito, porque não é a finalidade de uma faculdade de medicina informar como você vai gerir um sistema de saúde, senão você vai precisar de 10 anos. Você tem que ensinar o básico para você fazer essa linha de atenção primária ou do primeiro cuidado para o médico ser o mais completo possível em atender uma pessoa ou uma pequena população. E é interessante porque a saúde ela consegue agregar uma grande complexidade técnica, uma grande complexidade administrativa, financeira, de gestão financeira, gestão de caixa, ciclo de receita, né? Então, tudo. A gente tem que ter bons gestores médicos que se prepararam para olhar para o administrativo, para tudo aquilo que compõe, né, os outros aspectos do negócio, que não só a atividade de fim. E a gente construi também times que consigam olhar para isso com um olhar mais especializado para alguns temas, com um olhar melhor que o nosso, né? Com esses times multidisciplinares, né? Eric, quero entrar aqui num outro ponto, que é justamente uma sequência da tua história, Sim. onde você começa, tem o primeiro contato com a gestão, Sim. Um pouco, digamos assim, algo não planejado, né? Você não tinha a intenção, alguém reconhece a sua habilidade, começa a ter um gosto por isso. Como que foi, então, essa jornada? E você chegou em algum momento que você teve que decidir, né? Poxa, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Sim. Como que foi isso? E quais foram as dores dessa... a gente acabou de falar de casamento aqui, né? De divórcio da especialidade, da assistência. Sim. Logo depois dessa jornada ali de Hospital Brasil, o Hospital Brasil, no início da década de 2010, que começou essa consolidação de saúde suplementar no Brasil, né? Antigamente a gente nem podia
ter investimento de capital estrangeiro em serviços essenciais. Para a saúde era um serviço essencial, não podia. Então, o hospital eram todos familiares, grupos familiares que tomavam conta, operadores de saúde, laboratórios, tudo eram grupos familiares. Começou a passar por essa transição entre o fundador, os seus filhos, os seus netos, né? A gestão começou a ficar muito mais pulverizada, difícil de ser centralizada e ter uma decisão coesa como tinha no início. E surgiu essa oportunidade de você ter investimento estrangeiro realmente, porque era muito difícil, imagina uma terceira geração optar por falar, não, eu vou construir uma ala nova, eu vou trocar todo o equipamento, como é que eu posso fazer isso, como é que eu não posso? E o primeiro hospital que a Redditor comprou fora do Rio de Janeiro foi exatamente o Hospital Brasil, isso já era em 2010. E quando eles... Não sabia? Não, antes de comprar a Rede São Luís. Primeiro fora do Rio de Janeiro foi Antes de comprar, eles já tinham outros hospitais em outros estados, mas antes de comprar a Rede São Luís, eles compraram o Hospital Brasil. Especialmente do Newton, que era um dos sócios ali, filho dos sócios do Hospital Brasil. E nesse momento, eles, dentro do grupo de médicos gestores, eles precisam definir um coordenador de terapia intensiva, um coordenador de pronto-socorro e um coordenador de todo o bloco operatório do hospital, que era o centro obstétrico, que era o centro cirúrgico e que era a hemodinâmica. E a central de materiais. Então, nesse momento, assim, quem é o médico da tua gestão que é cirurgião? E era eu, que era o cirurgião ortopedista. E aí eles falaram assim, então você vai ser o nosso coordenador de centro cirúrgico, tudo bem? E nessa época, a gente já ouvia falar da Redditor, imagina, naquele contexto, fala, nossa, uma rede já do Rio de Janeiro vai comprar um hospital em São Paulo. Então, dentro daquela conversa toda, eu falei, não, vou fazer isso. Conheci a Gavina, o Dr. Guersola, o Dr. Jorge, e fiquei no Hospital Brasil nessa função por 4 anos, como coordenador de todo esse bloco cirúrgico do hospital. E aí, tudo o que era de gestão, fui para o Rio de Janeiro, fui para o Copador, fui para o Creditador, entender como a Redditor fazia isso tudo de gestão, então foi mais um outro aprendizado aí, depois de 2 anos, mais um outro aprendizado de como era feito isso na Redditor. E depois desses 4 anos eu recebi o meu interesse começou a crescer. Eu ainda estava começando a fazer doutorado. Nesses 4 anos comecei a fazer doutorado, parei, comecei a fazer a GV, terminei. E depois de terminar a GV, aí o interesse já estava muito grande. Eu conseguia ainda compartilhar tudo isso com dificuldade, mas ainda conseguia compartilhar tudo isso com dificuldade. Energia da juventude, fala, não, eu quero fazer tudo, não quero largar nada, gosto de operar, gosto de atender, gosto de ensinar, acho gestão fantástico, então tinha uma energia gigante para poder fazer tudo. E em determinado momento eu recebi um convite de uma operadora de saúde verticalizada, porque eu tinha muito interesse por verticalização. Eu falava, cara, por que tem Sul-América, tem hospital, por que a Sul-América não tem seu próprio hospital? Esses interesses, não pode uma seguradora, mas por que o hospital não tem o plano de saúde próprio? Não, já tentou, mas não deu certo. Então, mas por que não deu certo? Por que essas coisas não funcionam? E aí eu comecei a identificar o que era a verticalização, que é ter um serviço, em vez de ter uma seguradora, ter uma operadora de saúde que tem um serviço de A a Z. Eu falo assim, puta, isso é legal. Isso aqui eu acho que deve ser feito para tentar evitar ser o mais assertivo. Isso, controlar tudo que você tem ali. Eu controlo toda a doença, eu faço educação, prevenção de doença, promoção de saúde. Se eu precisar tratar, eu ainda trato ela, faço o segmento, então é a cadeia inteira, começo, meio e fim. E surgiu uma oportunidade numa pequena operadora uma operadora no ABC que chamava Santa Helena Assistência Médica. Sim. E eu recebi o convite para ser o diretor do hospital dessa operadora e olhar mais uma vez, olhar toda a parte cirúrgica que era dessa operadora. Falei, beleza, eu trago esse conhecimento e ainda vou agregar um conhecimento mais de outras áreas do hospital, mas que eu já estava trabalhando dentro do hospital. Eu fiquei lá 3 anos, só que nesse momento, na hora que eu me tornei diretor, eu conversei com o dono dessa operadora e falei, isso aqui agora, cara, não dá para você querer ensinar o residente, não dá para você querer ter seu consultório, não dá para você querer fazer tudo, eu preciso de você no hospital o dia inteiro. Não dá para ser part-time e o restante, nem que você trabalhe de sábado como ortopedista, mas de segunda a sexta e de sábado você precisa no hospital, você tem que vir para o hospital. Então esse divisor de águas ali foi em torno de 2015. Eu sustentei um pouquinho ainda eu sustentei ainda um pouquinho a parte da faculdade, então em 2016 eu já tive que sair da faculdade, eu ainda fazia plantões, eu ainda operava e tinha um período de consultório, mas você vê que a gente vai desidratando outras coisas, não teve, esse momento foi quando eu fui para Santa Helena,
A Santa Helena, depois de 1 ano e meio, foi adquirida pela Mil, pelo Dr. Edson. Conheci o Dr. Edson Bueno. A Mil comprou, ele ainda era vivo. Adquiriu, fiquei por aproximadamente 1 ano na Mil. E aí, depois disso, veio São Cristóvão, veio o GNDI, e aí a assistência foi acabando. Mas acabou efetivamente quando eu fui para Santa Helena, ali por volta de 2014. Entre 2014 e 2016, a assistência foi desidratando e a gestão foi ganhando corpo, porque realmente não dá para você ser diretor meio período. Não, sem dúvida. Quando ele me falou, não, eu consigo. Eu falei assim, não é que você consegue. Eu quero saber se você quer trabalhar 100% para mim. 100% aqui. Então, o divisor de águas foi nesse momento mesmo. Espetacular. Como é que foi a tua primeira gestão de um hospital todo, né? Como é que foi emocionalmente, porque é uma baita responsabilidade, e como é que você construiu as habilidades necessárias para vencer, né? Para gerir bem esse hospital? Como é que foi teu plano de ataque, né? Você foi chamado para liderar pela primeira vez um hospital inteiro. Sim. Qual foi teu plano para assumir? O que você priorizou? Eu digo para todo mundo que trabalha comigo hoje, Faciano, primeiro, antes de você assumir, talvez não seja o normal hoje, mas antes de você ser um gerente, você já tem que ter vivenciado os problemas, resolvido os problemas e estar na atuação do teu gerente. Se você é um coordenador, você tem que olhar exatamente, você tem que fazer primeiro, resolver logo o que é o trabalho que você tem que fazer, tá ele na tua mão, para ele não ser um problema mais durante o teu dia. Porque com 30%, 40% do seu tempo, você tem que resolver todos os problemas rotineiros que você tem, mais 20% do tempo você resolver problemas pontuais que você tem, mas metade do seu dia você tem que se dedicar a fazer com que o seu líder, executar tarefas do seu líder e aprender o que o seu líder está fazendo, seja ele o seu coordenador, o seu gerente, o seu diretor, o seu presidente, qualquer coisa. Você tem que começar a fazer essas atividades, porque senão você não vai ter segurança, ou então você vai entrar em algo da qual você não conhece, né? Esses 6 anos entre ser um auditor, porque o auditor no hospital eu fazia diversos trabalhos, seja contas médicas, discutir um caso na UTI, as diversas comissões obrigatórias que a gente tem no hospital. E mesmo dentro do centro cirúrgico, eu nunca deixei de ter contato ou procurava os diretores do hospital com problemas que eles tinham, falando, deixa que eu faço tudo o que você precisar. Me fala qual é o problema que eu vou lá e qualquer coisa eu te pergunto como eu tenho que resolver. Quando eu cheguei lá, não é que eu estava preparado, mas eu já sabia o que era a atividade, eu já tinha pelo menos parte grande desses 6 a 4 anos feito aquilo pessoalmente com minhas próprias mãos, então não existiam grandes mistérios. Então, em relação à gestão, parece que é bom, assim, não é você diretor, é um problema, uma responsabilidade e um trabalho muito difícil, de grande responsabilidade, de grandes problemas, que você tem que ter uma vivência, senão você não consegue resolver. Então é muito importante para quem está nesse caminho de ascensão, você sempre ter destinado uma parte do seu dia na qual você vai estar executando atividades que teoricamente podiam ser do seu chefe, você fala, não, deixa que eu faço. Quero resolver isso, deixa que eu faço. Com a sua bagagem você vai resolver. Pode demorar um pouco mais de tempo na primeira, na segunda, na terceira vez, você está fazendo tão bem quanto o seu líder. Ele mesmo vai preparar que você está pronto para isso. E, na verdade, se ele for um líder inteligente, ele vai preparar para isso, porque para ele também ir para o próximo voo, ele tem que ter uma pessoa da confiança dele, preparada, conhecedora das coisas, para que possa ocupar o lugar dele. Porque uma gestão séria, você não vai falar assim, tá bom, eu quero que você suba, mas e quem vai ficar no seu lugar? Ou isso daqui tudo. Então, ser preparado e se preparar é extremamente importante. Você tem que querer mais do que aquele seu trabalho do dia a dia. Obviamente que dentro dos perfis não vão ter todas as pessoas que podem até querer, mas fazer por merecer, falar assim, não, deixa que eu faço tudo isso que você tá. Aquele cara que sempre quer mais, ele sempre vai estar na frente, ele vai aprender e a hora que você sentar na cadeira, você já tem que estar executando 90% daquela função, até para que o seu líder possa alçar voos maiores e você ensinar a pessoa que está atrás de você para que você esteja livre para poder alçar voos maiores. Então, dentro da gestão, você tem que ser inteligente para ensinar e tem que ser inteligente para aprender.
aquilo que é o teu próximo passo. Senão a promoção vai ser dolorosa. Sensacional. Sensacional. Adorei a metodologia. Né? Adorei a metodologia. Ensina tudo que você sabe para quem está junto de você. Tudo, de regra de Strauss. 30, 20, sim, 50. Sim, não, fantástico, porque nós temos uma consciência ao longo da jornada, a gente vai aprendendo que você tem que ensinar e tem que aprender. Você vai ensinando e aprendendo. Mas com essa clareza de definição, com essa metodologia que eu amo, é a primeira vez que eu ouço, né? Alguém recomendar que 50% do teu tempo, da tua atividade, ela tem que estar voltada no aprendizado do teu superior, do teu líder superior. Isso é fantástico. É uma metodologia que eu nunca ouvi em lugar nenhum. Quer dizer, você observar, estar acompanhando, ter o apetite do aprendizado, ok. Agora, intencionalmente, ser disciplinado, criar uma agenda que você deixa uma parte significativa do tempo para o aprendizado do líder, é bastante interessante e muita sabedoria. Parabéns. Às vezes até do teu par. Se você quer gerenciar um hospital, e você está, no meu caso, você quer gerenciar um hospital ou dirigir um hospital, você está só no centro cirúrgico, e lá tinham 3 pessoas. Tinham o meu par que era gestor de pronto-socorro, meu par que era gestor da UTI e eu. O meu par gestor da UTI, ele é gestor até hoje, diretor médico de um grande hospital aqui de São Paulo, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e a gente sempre trocava. Eric, como é que é lá no centro cirúrgico? Como é que esse cara está aqui? Eu aprendia o mínimo que eu precisava aprender para ter segurança de uma UTI, ele aprendia o mínimo que tinha que aprender comigo de centro cirúrgico, e nós com a nossa par no pronto-socorro, porque assim, para a gente crescer, se eu quero tocar o todo, eu tenho que saber das 3 partes. A gente também tinha muita troca. Cara, é interesse, curiosidade e aprender algo até com o seu par. Se você vai tocar a caixa toda, eu só sei de um negócio, como é que eu vou dar o meu próximo passo? Né? Na gestão com o seu superior é a mesma coisa em determinados graus hierárquicos. Você tem que olhar qual é a tua situação, o que eu tenho que aprender para estar mais completo para a próxima etapa. É isso no final. Eric, excelente. Acho que é excepcional e acho que é um ouro que você entrega para todo mundo que está nos assistindo. Porque a gente fala muito de preparo, a gente valoriza muito a formação acadêmica, que não deixa de ser importante. A gente valoriza muito a experiência, mas está trazendo uma forma mais intencional, mais estruturada, de você aproveitar o contexto que você está, o ambiente que você está, para evoluir suas habilidades, para quando entrar em jogo, quando entrar em campo, você já ganhou o jogo, você no mínimo está altamente preparado. Altamente preparado. E essa regra que você nos trouxe aqui, ela é intuitiva? De onde você chega? Você aprendeu com alguém? Ela é intuitiva? Você observou isso no ambiente, em quem subia, em quem crescia? Como é que você chegou nesse raciocínio? Vou voltar lá na minha formação, principalmente do meu pai, né? Quando eu percebi que eu queria fazer isso, pelo menos quando eu descobri dentro da faculdade que eu queria ser cirurgião, dentro de mim eu falei assim, cara, como é que eu vou chegar a ser cirurgião? Porque em algumas coisas assim, como é que eu vou chegar a conhecer, saber tudo isso a ponto de fazer um corte numa pessoa, abrir a barriga de uma pessoa, no caso dele, né? Tirar um bebê, fechar tudo isso. Era etéreo, né? Parece mágica. Parece que você não vai conseguir fazer isso. Então, desde o início, assim, eu estava no primeiro ano da faculdade, assim que eu terminei meu curso de instrumentação cirúrgica, e ele falou, presta atenção nisso, porque quando você terminar o curso, eu não vou te ensinar nada, tá? Quando você terminar o curso de instrumentação cirúrgica, em vez de eu levar instrumentador, eu levo você, e aí você ganha teu primeiro dinheirinho para você ficar em Santos ali sem ficar me pedindo nada. Porque daqui a pouco você é homem já, daqui a pouco vai te incomodar você ficar pedindo dinheiro para mim. Então, toda quarta-feira, eu falava, então tá bom, marca de quarta à noite, eu volto de quarta à noite de Santos até o ABC, você marca o que você tem que marcar de cirurgia, cesárea, qualquer coisa, eu marco, eu te instrumento já, aí a minha aula de instrumentação cirúrgica, cara, foi com aquela tensão máxima. Eu falei assim, beleza, vou ganhar uma grana. É com meu pai, é com a ajuda do meu pai, mas assim, ele já vai abrir esse espaço, em vez de ele operar durante o dia, ele vai operar à noite, eu subia de quarta-feira. Cara, Romulo, terminava 1h da manhã, eu falava, cara, maravilha, eu voltava feliz da vida.
Eu estava na faculdade no primeiro e segundo ano, mas eu estava feliz da vida com isso. Então, na verdade, foi algo que ele me provocou, para ele não ficar me dando dinheiro, para falar assim, pô, você tem que aprender que vai ter que ter um certo esforço. E para você não ficar constrangido de ter que ficar pedindo-me dinheiro, um homem barbado me pedindo dinheiro, você vem aqui, então você justifica o que eu estou te dando toda semana. Eu pago a tua faculdade, mas você justifica o teu dia a dia ali, quer tomar uma cervejinha, quer ir numa festa, quer fazer o que você quiser, comprar suas coisas aí, você já se vira com o que eu vou pagar. E é o que eu vou pagar, o que eu pagava para a instrumentadora, que eu vou pagar para você. Não tem vezes 2. Mas pelo menos está justificando isso. Eu quero saber se você tem interesse em... Mais uma vez, o interesse é tudo, né? Você tem o interesse de vir até aqui, é uma quarta-feira, você está morando na praia, primeiro ano, todo mundo quer fazer tudo todo dia. Se você estiver disposto a vir aqui me ajudar, a coisa vai para frente. Então, eu acho que foi provocado pela minha família, houve o meu interesse, minha vontade e aquilo, como eu te falei, você está se construindo. Se você se dedicar muito à tua construção naquilo, no final isso vai se tornar mais fácil. É um processo, né? Trabalhar antes de brincar. Se você quiser brincar muito antes de trabalhar, o futuro na grande maioria das vezes, vai ser mais doído. Então, o esforço inicial tem que existir. Então, eu acho que tudo isso aí foi construindo o caráter, a personalidade, a maneira como eu fazia as coisas. Atrelado a esse interesse na medicina, como mais ou menos eu falo, é muito interessante. Você pode ter a experiência que você quiser imaginar, ajudando pessoas ainda. O bom de saúde, assim, você está exercendo a sua atividade. Poucas pessoas têm esse privilégio, né? Exercer a sua atividade ajudando, a recompensa que o médico tem. Eu acho que cirurgiões até mais, porque é uma coisa muito manual, né? Isso, é muito pronto, instantâneo quando você faz isso, né? A sua recompensa momentânea daquilo, de ter ajudado, de ter feito algo ali naquele momento, na medicina é uma recompensa extremamente grande. Então não vou falar você vai se viciando nisso, mas você vai gostando muito disso. Então, eu acho que foi um processo que começou em casa, de sempre ter o interesse, de sempre ser proativo, de sempre ser voluntarioso em fazer as coisas, que a recompensa sempre virá. Então, acho que é isso. O Eric, você falou muito de interesse, dedicação, dá para aqui sentir rapidamente o teu nível de energia, tudo que você faz, quantas coisas você vem construindo, muitas coisas simultâneas, é para quem quer fazer e tem muito interesse de fato. Com certeza. Como é que você está vendo as gerações hoje, os liderados, qual é o nível de dedicação e para os líderes, como impulsionar seus liderados, dar gatilhos ou consciência para que eles sejam mais dedicados? Excelente pergunta. Gerações, né? Pô, tenho 3 filhos, né? Tenho uma filha de 14, um menino de 7 e uma menina de 5. Essa é a minha preocupação, para fazer com que hoje eu consiga impor, vou chamar de dificuldades conscientes para eles vencerem esses obstáculos e descobrirem por eles mesmos isso que tem dentro deles em relação a isso. Existe rótulo de geração, né? Se eu for também pegar gerações atrás da nossa, tudo que eles se esforçaram para que a gente chegasse até aqui, ele também acha que a nossa vida foi mel na chupeta também, né? Então a gente sempre tem essa tendência, mas eu posso falar da minha equipe, eu tenho pessoas de todas as gerações que você possa imaginar, são características totalmente diferentes, mas eu também tenho a tendência de buscar a pessoa que tem interesse e que quer primeiro entregar antes de receber. O que a gente percebe realmente hoje é o seguinte, eu quero receber antes de entregar. Eu acho que são momentos diferentes, são características que, inclusive, não é uma coisa que é assim, um problema daquela pessoa, é como o mundo é hoje, você tem que ver como o mundo é hoje. Mas eu tenho certeza, na minha equipe toda, as pessoas entregam, têm esse comportamento, e eu falo verbalmente, comece a fazer o que eu faço se você quer um dia fazer o que eu faço. Porque senão você não vai conseguir saber, e você nem vai conseguir saber se isso é para você, porque às vezes você tem que também perceber e falar, isso não é para mim. É muito mais pressão, é muito mais responsabilidade, é muito mais problema do que eu quero ou consigo lidar com isso no dia a dia. Mas eu falo, mas confia em mim, se você tiver essa atitude, conseguir lidar com isso
e resolver alguns problemas que teoricamente seria para eu resolver e você resolva por mim, assim como eu tento resolver problemas que não estariam na minha alçada, mas eu vou tentar resolver para tentar ser mais completo com isso. Eu encontro pessoas de todas as gerações, de todas as gerações que você possa imaginar. Nós temos exemplos, doutor, especificamente agora no Doutor Consulta, de pessoas que começaram conosco como operadores de atendimento e hoje são coordenadores de unidade, porque tiveram um interesse, melhoraram tudo aquilo que a gente podia melhorar, executaram coisas, tinham vontade de vencer por si, pela sua família, por que quer que seja, e chegaram lá. Não tem, acho que não vai ter pessoa em geração nenhuma que nunca vai conseguir chegar lá se não tiver algumas características de interesse. Mas eu sempre falo, tente fazer além daquilo que você está fazendo, porque o próximo step vai ser. Pode parecer que é só delegar, mandar, mas só delegar, mandar não é bem o que se faz quando você está gerindo algo. Você também assume responsabilidade, você tem que dar direcionamento para um monte de coisa que tem que ter experiência para isso. Uma parte é tua, do líder. Sim. E uma parte ele vai ter que buscar apoio, provavelmente, no RH, também mapear alguns profissionais, quer dizer, te entregar um produto trabalhado, né? Um profissional trabalhado ao longo da jornada que tenha Sim. características de proatividade, que seja alguém que seja muito criativo, que não seja reativo. Quanto que o RH tem apoiado essa jornada e quanto que os líderes devem comprometer, né? Ou embarcar o RH nos projetos para que haja crescimento. Sim. Recursos humanos hoje, essa área de pessoas é outra coisa que também se desenvolveu muito em relação à característica do que você precisa. Então tem a característica da pessoa do cargo, tem a característica de como o gestor gosta de gerir isso, mas eu acho que de uma maneira geral, para boa parte das atividades, você busca proatividade nisso, e eu acho que o RH tem toda a responsabilidade compartilhada com o próprio gestor da pessoa que eles estão selecionando, né? Formação é algo importante, mas a formação também é algo importante até a página 2. Experiência também é experiência até a página 2, né? Você pode ter tido diversas experiências porque você tem um currículo invejável, mas eventualmente você teve experiências por conta de um currículo invejável em ótimas empresas, mas na hora que você olha o currículo, você fala, puxa, 1 ano e meio cada empresa, às vezes 9 meses. Puta, aí, o que acontece com essa pessoa? Uma formação ímpar. Você fala, não, tecnicamente excelente. Sempre recrutado por ótimas empresas, boas posições, mas pouco tempo ali. O que aconteceu ali? O que não deu certo nessa escolha? Então, com certeza, essa visão, quando você vai tendo muita experiência com isso de contratar, não contratar, às vezes é característica da empresa, às vezes é característica do gestor, às vezes é característica da pessoa, de comportamento. Aí todo mundo fala de soft skill, mas a gente fala o seu comportamento no final das contas, que você não consegue se relacionar, e isso aqui, o seu relacionamento às vezes está no tempo que você fica numa empresa, está no teu currículo, escondido ali no teu currículo como é que são as coisas. Mas o RH, pelo menos nos últimos 10 anos, tem uma evolução, talvez até mais, tem uma evolução muito grande, né? Eu era da época onde tinha um DP, um departamento pessoal. Eu sou obrigado a contratar aquela pessoa que você manda para mim e fala, contrate essa pessoa para mim, que é o que eu quero. Hoje já tem imensas ferramentas de análise para você ter um índice de assertividade muito maior na pessoa que você vai trazer. E isso também tem aquela coisa cruzada com o gestor, fala, mas qual é a característica de pessoas que você procura, ou então eventualmente uma empresa. Se você for contratar uma farmacêutica multinacional, você vai ter que ter uma característica de pessoa para ela estar ali, de uma corporação imensa em relação assim, a pessoa não pode ser aquela pessoa muito irrequieta em que a decisão que ela, ou aquilo que ela acredita que vai ser tomado, não. A corporação tem um drive, tem uma história centenária, você tem que cumprir uma atividade aqui muito bem pré-estabelecida e estar totalmente satisfeito com isso. Da mesma maneira que tem uma empresa nova, jovem, com 15 anos, em que você vai ter que ter uma pessoa que tem um drive muito grande e fala, cara, mudamos com constância, precisa ter resiliência da atividade que você vai fazer, da direção que nós vamos tomar, mudanças de rota frequentes, aprendizado grande, então depende muito. Então o RH tem que estar inserido nesse contexto desta empresa ou de outras, para você poder fazer uma seleção correta e trazer o melhor desempenho possível para a sua contratação e para a área que está contratando. Sensacional. E o líder precisa ser capaz de formar um bom time, conhecer bem o time, conhecer bem as peças,
Aí você estava falando do time de futebol, né? Do camisa 9, né? Você tem que ser das pessoas certas nos lugares certos, né? Pode ser uma pessoa excelente. Se ele é um goleiro e você está contratando, você contrataria o Romário para ser seu goleiro? Não. Então, ele é um bom jogador de futebol? Fantástico. Fantástico, mas ele não serve de goleiro, né? E você tem que, essa peça também tem que se encaixar naquilo que você está buscando. E são muitas variáveis. Então você tem que, literalmente, na hora que você vai escalar seu time, você tem que falar assim, puta, esse cara é um defensor, esse cara é um atacante, esse cara é um lateral, ele não se incomoda de ser lateral, ele não se incomoda de fazer o trabalho sujo para uma outra pessoa brilhar. E isso também, às vezes, é uma coisa que hoje nos dias você tem que pensar, quem é aquela pessoa que, ela não é resignada, mas ela é ok com fazer um trabalho mais pesado para que o outro, no final das contas, brilhe com o resultado final. Até isso você tem que pensar nos dias de hoje para encaixar perfis que vão chegar no final do resultado que a gente está falando, né? Tem muita pessoa envolvida em resultado também. Excelente, Eric. Quero partir aqui para o ponto do Dr. Consulta, né? Você tem uma trajetória espetacular em cargo de gestão, passando por operadoras tanto pela Santa Helena quanto pela Notre Dame, em posições realmente de muita relevância, e assumiu a posição de diretor de operações do Dr. Consulta. Uhum. Como que foi esse momento de aceitar esse desafio? O que te motivou a aceitar o desafio de ter um cargo tão alto, com tanta responsabilidade, uma empresa tão grande? E como é que foi teus primeiros dias, teu embarque no time? Sim. Essa jornada aí de saúde suplementar, se a gente pegar desde a Santa Helena 2014 até 2020, 2014 até 2023, que foi quando eu saí da Notre Dame, foram aí 9 anos de saúde suplementar pura mesmo, o hospital, operadora, foram quase 10 anos de saúde suplementar pura, né? Obviamente sempre olhando o que é o Dr. Consulta, o que o Dr. Consulta fazia. Nesse último momento de Notre Dame, nós fizemos uma função com a Apvida, hoje é a Apvida Notre Dame. Eu já estava lá há 6 anos, já tinha completado um ciclo excelente ali, e surgiu essa oportunidade de visualizar esse outro mercado, que era o seguinte, olha, é uma conta simples, né? Se eu tenho 50 milhões de pessoas que têm plano de saúde, no Brasil tem 220 milhões, será que 170 milhões são atendidos pelo SUS? Provavelmente não, então é uma boa ideia que foi criada muito atrás. E o fato dessa organização do Dr. Consulta, e a hora que você compara também com Santa Helena, Mil, Redidoro, você compara com Notre Dame, é uma empresa pequena, uma empresa de um ambulatório, nós temos 31 unidades de atendimento ambulatorial. Então, entender um pouco o negócio antes de vir, saber o que era a atividade, não foi uma decisão que trouxe uma preocupação maior do que estar numa outra companhia. Mas foi um desafio muito grande de estar numa posição de maior decisão e de fazer com que essa companhia cresça. Que era o desejo atual ali, quando estava nesse momento de fazer algo que não estava tão estático, tão bem pré-definido, e que tira um pouco do interesse em fazer aquilo ter mais a tua cara, ter mais a tua mão ali em todas as mexidas que você pode fazer. Falar, puxa, eu tirei de uma situação e coloquei em outra, consegui fazer com que isso fosse além do que está hoje, poder colaborar com isso. E a proposta do Dr. Consulta é muito interessante. A proposta do Dr. Consulta é muito interessante. É uma visão de algo que não está pré-estabelecido. Então, também foi uma decisão fácil, vamos dizer assim. Na hora que você olha o conjunto da obra, foi uma decisão fácil, não foi uma decisão difícil. Espetacular. E quais os desafios que você teve que enfrentar de cá em termos de gestão da empresa, as decisões mais importantes? Como é que você olhou como é que eu posso ajudar essa empresa a crescer, ganhar mercado, se tornar mais eficiente? Qual foi a tua abordagem? A gente, vou dizer que essa jornada de Dr. Consulta, nós entramos em um grupo de 6 executivos praticamente simultâneos, né, numa troca de gestão. O desafio óbvio foi, literalmente, houve uma troca de gestão no Dr. Consulta. Então é sempre um desafio, todo mundo na empresa fica assim, o que vai acontecer agora? Né? Como é que vai ser o direcionamento? Obviamente, a hora que chega um grupo de 6 executivos para mudar a gestão de uma empresa,
Na Todo grande mundo maioria, fica com medo de ser demitido. na grande maioria das vezes não é porque porque tudo está funcionando. É uma situação em que foi identificado que precisa ter uma condução diferente do que estava sendo para que isso possa voltar a crescer ou chegar onde a empresa precisa. Então, o primeiro desafio foi realmente fazer um reaculturamento, ver qual que é a parte excelente da cultura que existia para que ela seja preservada, trazer uma outra cultura e direcionar o negócio para um outro lugar, né? Obviamente que todo mundo que veio tinha experiência em fazer mudanças de rota, tomar outras decisões, mudar um pouco o modelo de gestão, ou muito o modelo de gestão, nesse caso foi bastante, e algumas direções que precisavam ter sido mudadas ou precisavam mudar para que isso pudesse chegar além. Então esse foi um desafio grande, tanto entender a cultura quanto trazer um pouco de cultura de algum sal, alguma pimenta que era necessário ao Dr. Consulta, e absorver um pouco do açúcar também que tem no Dr. Consulta para isso aí ficar no tempero bom. Esse foi um desafio grande. Quando você fala de entender a cultura, na prática, o que isso representa? Como é que você entra nesse ambiente e entende a dinâmica dele? Sim, o Dr. Consulta, ele nasceu como uma startup, como uma health tech, né? Uma empresa de saúde inicial, uma startup, focada do mercado de saúde, focado muito em tecnologia, fazendo com que tecnologia pudesse ajudar também no processo de saúde. Só que já tinha um tamanho e estava num momento em que precisava se tornar uma companhia do tamanho que ela já estava. E deixar um pouco da cultura de startup. Não estou falando que cultura de startup ou cultura de companhia uma coisa é certa, uma coisa é errada. Mas em determinado momento ela precisava sair de uma cultura de uma empresa inicial e falar assim, isso aqui é uma companhia que tem que ter uma direção e tem que mudar algumas coisas para que isso seja possível. Dói em algum calo, vai doer num dedo, mas... Preço de amadurecer, né? Exato. Provavelmente nos órgãos internos isso vai levar fazendo uma analogia com a medicina, vai fazer um funcionamento mais fisiológico do que é esse corpo aqui. Então essa é a dificuldade. Cultura e ambiente, não é ambiente, mas basicamente é isso, né? A cultura de uma startup ela é aquele crescimento, porque eu tenho que alavancar e tem muitas coisas que são deixadas de lado, mas a hora que você vira uma companhia, que você fala, cara, isso aqui é obrigatoriamente, como você está crescendo, você pode fazer muita brincadeira quando você é adolescente, a hora que você vira adulto, cara, a hora que você vira adulto, você tem que virar adulto. Então acho que por analogia, acho que isso foi importante e é o que a gente hoje já está muito mais bem estabelecido daquilo que, depois de 2 anos que nós estamos lá, o que deve ser feito, qual que é o direcionamento, qual que é o nosso principal produto, qual que sempre teve uma missão muito bacana, o Dr. Consulta, missão, valores, sempre teve muito, mas tivemos que redesenhar isso aqui um pouco para fazer como é que ela vai, vamos fazer 15 anos agora e como é que ela vai estar daqui 15 anos. Olhar muito mais lá na frente, como é que tem que ter um comportamento para que esses próximos 15 anos de amadurecimento sejam os melhores possíveis. É um novo capítulo, né? Com certeza, um novo capítulo. Necessariamente o que trouxe o Dr. Consulta até aqui não é o que vai levar adiante. Né? Falou tudo, Marco. Não é a mesma fórmula, né? Crescer, então construir, produzir e depois se desconstruir, mas tem etapas daquilo que você vai dentro do equilíbrio e fala, agora eu tenho que focar muito nisso daqui, mas qualquer hora de eu tirar a mão daqui, tirar a mão do carinho e começar a colocar um pouco a mão em outras coisas. Vocês procuraram algum apoio externo, tipo consultoria, o próprio conselho apoiou nesse processo? Sim, conselho totalmente. A gente fez uma consultoria de pessoas também para poder fazer essa transição, principalmente dos executivos, a diretoria, a parte corporativa. E atualmente o RH tem um apoio muito grande voltado para ir sim para a base, aquilo que a gente tem que oferecer para a operação em si, que é quem está comigo, né? Mas sim, tivemos o apoio profissional disso, não era nosso core fazer isso, embora a gente tivesse experiência em fusão, aquisição, que tem muita troca de gestão simultânea, a gente tivesse experiência em fazer turnaround ou fazer algumas mudanças mais agressivas, mas isso é necessário se você não tiver um RH com totalmente essa expertise, e normalmente RH não tem expertise, não tem foco nisso. A gente teve consultoria e o papel do conselho fundamental, muito participativo, muito, muito disposto a isso, pessoas jovens, dinâmicas,
muito disposto a isso, a nos ajudar também. Então quero aproveitar e explorar um pouquinho mais esse tema, claro, do conselho, né? Porque hoje está em alta, né? Até há um tempo atrás pouco se falava, mas as empresas, à medida que vão desenvolvendo, crescendo, elas sentem a necessidade de compor na sua governança, compor o grupo de conselheiros e principalmente conselheiros independentes. Como é que você, como executivo, os seus pares entraram nesse momento, quer dizer, 6 executivos entrando de uma vez, como é que foi essa conexão com os conselheiros, quanto eles contribuíram para no dia a dia, na rotina, se havia interferência, não, como é que funcionou isso? Olha, eu acho que isso é um papel muito grande ali de estabelecer esse contato ali, que foi do nosso CEO mesmo, do Masanori, ter muita conversa para principalmente saber para onde eles gostariam de ir, a gente entender se esse era realmente o caminho, dividir com eles, falar assim, olha esse lado e depois me volta com uma visão do que você acha, do que é a minha visão, porque você está com uma visão daquilo que já foi, teoricamente. Eu quero entender como é que é a sua visão, entender como é que é a sua visão futura, a minha, né? Já atrelada conosco, que chegamos com ele para entender um pouco do que era aquilo. Obviamente já tinha um conhecimento prévio do que era, qual que eram as dificuldades, mas para poder, eu acho que, mais uma vez, era um conselho de uma health tech, né, para tentar passar a ser o conselho de uma corporação da qual eles já tinham experiência do que era uma corporação, e eu acho que essa transição foi intermediada muito bem pelo nosso CEO e tornou mais fácil a nossa vida como executivo para poder, de cada um na sua área, de poder fazer essa transformação, independente de ser uma rota que já era esperada ou que a gente tivesse que fazer uma mudança de rota. Eu acho que até os nossos conselheiros, eles entendem que em determinado momento essa mudança de rota era necessária, e eles estavam já presentes no conselho com diferentes composições, mas a maior parte deles já estavam no conselho e eram cientes de que essa mudança era necessária e foi feita. Então, eu acho que não teve um choque tão grande e tão desalinhado, que fosse algo. Acho que foi algo que foi pensado, falou, acho que é o melhor fazer isso agora, vamos mudar dessa forma. Não é nem que foi trocado por outros que estavam, foi acrescentado essas pessoas, então a gente teve que chegar com os executivos que já tinham, poucos saíram, então a gente teve que entrosar com o que estavam, alguns tiveram que sair e ser trocados novamente, mas isso foi muito bem conduzido e por uma expectativa e um desejo, inclusive, dos investidores ou dos conselheiros. Que o resultado está aí validando a iniciativa. Não foi algo muito... Então, eu quero bem conduzido. Eu quero aproveitar, Eric, para te pedir um conselho, então. Um conselho para todos nós, para quem nos assiste, para a dinâmica do negócio, ela nunca é muito... nunca é muito calmo. Nosso mar nunca é muito calmo, né? A gente sempre tem, seja quando a gente fala de geopolítica, quando fala do nosso mercado econômico interno, quando fala do segmento, quando a gente fala da nossa instituição, do negócio que a gente está pilotando. Então, o executivo que está nos ouvindo, certamente alguém está pensando, estou embarcando um sócio, estou tirando um sócio, estou embarcando um executivo, eu estou pensando em trocar um executivo. São todas movimentações de alto impacto. Uhum. Qual o conselho que você dá com a tua experiência, com tudo isso que você viveu? O que o executivo, nessas movimentações de alto impacto, que mexe com a estratégia da companhia ou do negócio, independente do tamanho, o que ele tem que priorizar nesse momento? Olha, para mim, você não pode tomar uma decisão porque você acha. Então, se você é um executivo que está chegando numa empresa, eu acho que é mais importante de tudo é você saber exatamente o que o teu conselho, o que o teu presidente quer e qual é o problema que ele quer que você resolva. Então, é extremamente importante que você saiba, ou mesmo que você vai para um conselho. Porque pode parecer bonito você ser conselheiro, mas você vai agregar no quê? Qual que é o problema que você quer que eu lhe ajude? O que a minha experiência vai trazer de bom para você no teu negócio para poder ajudar você? O que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou colaborar e onde é que você quer levar? Porque pode parecer que diretor executivo,
o cargo presidência, vice-presidência, conselho. Qual é a expectativa da pessoa que está te trazendo e qual é a sua expectativa em ter a consciência de que você pode ajudar com aquilo. Porque eventualmente ele fala assim, olha, eu quero levar para um outro lado, você não vai acertar uma posição, uma função na qual você vai levar para um lado que você fala, não, eu não acho nem que é esse lado que você tem que levar, porque imagina, ele está uma mudança, eu não estou satisfeito com isso, eu preciso que faça assim, acho que você tem as competências corretas para isso, eu acho que você tem que saber minimamente daquilo que está se passando para saber se aquele é o caminho, porque eventualmente não é nem aquele caminho que é o correto a ser tomado. Não pode não ser o que está agora, pode não ser aquele que está sendo desejado, porque as pessoas têm uma visão, ela pelo menos tem que saber o que ela está procurando ou para onde ela quer ir. Existem as condições onde ela fala, olha, nós não sabemos para onde tem que ir, e nós precisamos de alguém que discuta. Então você tem que estudar isso, eu acho que você tem que ter um mínimo de segurança para saber se aquilo é viável ou executável por você, ou pelo menos ela pode ser um caminho viável para que você chegue no objetivo final da companhia, no final das contas. Tá? Um bom alinhamento de expectativa aí, né? Expectativa e possibilidades que eles estão vendo, porque pode ser que você seja... O desejo deles é executar alguma coisa que a tua experiência te diz que aquilo não é possível. E você não pode responder para a pessoa que é possível só porque ela quer ouvir que é possível. Então, conversas difíceis são extremamente necessárias nesse momento. Acho que para algumas posições você tem que ter conversas dificílimas e não só falar assim, não, acho que dá. Acho que mais uma vez, fazer análise do que está acontecendo para saber se minimamente é possível que aquilo seja feito. Responsabilidade. Exatamente. E bons conselhos também conduzem a decisões melhores também, né? Melhores. Ou então, às vezes, você não é a pessoa certa para conduzir. Olha, eu acho que é possível, mas eu não sou a pessoa certa para conduzir isso. Não, a gente acha que você tem todas as qualidades possíveis. Às vezes, você não é a pessoa certa. Às vezes, você até conhece a pessoa, pode até conhecer a pessoa certa, mas eu acho que é muitíssimo importante qual é a direção. Principalmente nesses cargos mais altos, onde você vai ter um poder e um papel decisivo de decidir coisas relevantes para o negócio. Não pode, numa mudança não pode ter um erro, né? Um erro numa mudança aí pode ser catastrófico. Ou seja, para começar tem que saber qual que é o fim, né? Qual que é o objetivo. Sim. Quero entrar aí num ponto de mercado que o Dr. Consulta explora, né? Você é um grande entendedor desse mercado, visto a experiência que tem. Onde o Dr. Consulta se encaixa entre o beneficiário de plano de saúde e entre quem tem acesso apenas ao SUS, viabilizando o acesso a tratamentos out of pocket, né, que a pessoa tira o dinheiro do próprio bolso para custear, né? Como é que está esse mercado hoje, o desenvolvimento dele, dessas soluções, e quais são as oportunidades que vocês estão enxergando de explorar essa demanda na saúde? Isso aí vem do mercado, né? Então, mais uma vez, a gente vai falar um pouco sobre costumes, sobre o que a pessoa está acostumada a fazer. Então, historicamente, né? Você mudar a rotina de uma pessoa, o pensamento dela. Então, é sempre a necessidade maior, você fala assim, puta, eu preciso de um hospital. Isso é lógico de ser feito, óbvio de ser feito, porque quando as coisas ficam muito graves, o que você precisa é de um hospital, realmente, quando você está muito grave. Mas esse mercado, se você for pensar em tudo aquilo que você pode oferecer em saúde, 90% vai ser feito fora de ambiente hospitalar. 90% da sua necessidade durante a sua vida, talvez até mais do que isso, a sua necessidade durante a sua vida, ela vai ser feita fora do ambiente hospitalar, né? Mas o modelo hoje ele é construído para que você sinta-se seguro, ou sinta-se atendido, ou sinta-se cuidando da sua saúde, se você fala assim, ó, se eu precisar de um hospital, eu tenho. Então, esse conceito, esse preconceito, a maneira como a gente faz hoje é o seguinte, pô, eu não estou cuidando de nada aqui durante a minha vida, mas a hora que acontecer algo grave eu tenho... Isso é a ideia do seguro, né? Eu espero não precisar, mas a hora que eu precisar eu tenho. O doutor Consulta, dentro daquilo, fala assim, eu quero me focar, eu não quero focar nisso que é os 5 a 10%, os 10% de quando você tiver realmente um problema. Isso aqui tem muita gente boa no Brasil para fazer. A gente se foca em atender os outros, todos 90% daquilo que durante a sua vida você vai precisar, com pequeno esforço,
seja financeiro ou esforço, de força de vontade sua, ou de cultura, ou de comportamento seu, para que você diminua essa sua necessidade de 10% de usar um hospital para eventualmente 6%. Fala assim, agora o meu risco, você mesmo vai estar gerenciando o seu próprio risco de ficar doente, de precisar de um hospital. Tem coisas que são inevitáveis, mas se você ao longo da tua vida for bem educado, conhecer o mínimo de saúde, o que pode te causar um problema ao longo da tua vida, fazer minimamente os cuidados em relação a prevenir algumas doenças, né, e promover a tua saúde. E quando você perceber que você tem uma tendência a ter uma doença crônica ou ter algum problema de saúde maior por uma condição genética ou por um hábito seu, você começar a intervir rapidamente, porque no longo prazo isso vai fazer com que você dependa cada vez menos desses 10% que é a média hoje de você precisar de alguma outra coisa. Claro, não estou falando que você fazer isso, você não vai estar sujeito a ter um trauma, a precisar de uma cirurgia, precisar de uma terapia um pouco mais avançada para uma doença um pouco mais grave, mas eu estou falando que você vai reduzir demais essa necessidade que é o que tem na tua cabeça de precisar de um hospital, que hoje nós também sabemos que é extremo. Se você precisar de um tratamento hospitalar, dependendo do que for, ele é realmente extremamente caro e talvez não caiba no bolso de todo mundo, mas com um comportamento melhor, cuidando da sua saúde. E graças a Deus hoje em dia, estávamos falando de atividade física, né? Hoje em dia a gente tem uma cultura muito grande, não estou falando de cultura de ficar, né? Mas de você tentar estimular a saúde de todas as formas, tentar melhorar a maneira como você se alimenta, tentar melhorar suas rotinas, os teus hábitos para ter uma vida saudável, né? O mínimo possível. E cuidar daquilo a hora que você começar a entrar numa faixa de risco, ou começar a ter uma idade, fazer algumas avaliações para ver se está indo tudo bem contigo, a tua necessidade de você utilizar esses 10% diminui com um custo muito menor. Então, especialmente de sofrimento individual, claro, expectativa de vida. Expectativa de vida e uma vida boa, né? Uma vida boa até lá, então você consegue ir com muito pouco dinheiro, não é o dinheiro que você precisa gastar para isso aqui tudo, né? Então, essa vertente não, eu vou me autofinanciar na minha saúde, porque é um mercado que realmente, para você ter o mercado da saúde suplementar hoje é extremamente caro, extremamente raro você conseguir fazer como pessoa física, então é um mercado que é focado no mercado de trabalho formal. O nosso sistema, por ser um país muito populoso, muito grande, com áreas muito distantes, o sistema público ele se concentra em áreas de maior densidade demográfica, então não vai para outros lugares, e mesmo nesse lugar a densidade demográfica é tão grande que o sistema público não consegue atender, então ele fica restrito para realmente quem não tem a condição. E tem o outro mercado, que é o mercado de quem pode se autofinanciar, se ele tiver a inteligência de falar assim, se eu só me cuidar um pouquinho, que isso daqui vai ser o suficiente para a minha vida inteira. Então, é nesse mercado que a gente atua. Eu acho que esse mercado é muito bom, o autofinanciamento. Quando eu precisar, eu vou lá, pago, escolho onde eu vou e tenho. E a gente tenta ser o mais padronizável possível, protocolar possível, uma boa qualidade percebida, qualidade técnica de serviço, oferecendo linhas de assistência que a gente vai tá ofertando os nossos serviços, e assim, aqui você tem que acompanhar, aqui está tudo bem, aqui não precisa fazer isso, você não precisa fazer isso porque não há necessidade de você fazer isso. Com conhecimento científico, com o melhor do que a medicina pode ofertar. E é um mercado extremamente grande, que a pessoa pode se autofinanciar. Na maior parte dos brasileiros, eles podem se autofinanciar com um valor muito pequeno e por um tempo muito grande. Para que ele diminua essa necessidade daquilo que mais dá medo em todo mundo. Falei, se eu tiver que ir para um hospital. Claro que não existe prevenção para você torcer um tornozelo na hora que você está jogando uma bola, ou você eventualmente ter uma história genética ou familiar, embora hoje em dia até isso você consegue tentar diagnosticar e prevenir, mas você consegue prevenir e promover saúde, você vai diminuir muito essa sua necessidade no futuro daquilo que mais te preocupa, que são coisas mais graves. E espetacular, Eric, isso de fato a gente percebe muito, porque a prevenção primária é a que mais vai trazer retorno. Sim. As mulheres são melhores nisso do que nós, né? Elas tem o exame ginecológico anual, a mamografia com a sua periodicidade, e nós homens somos menos assíduos nisso, mas já cada vez mais tem mais tecnologias e mais meios para isso, né? A mulher está muito mais exposta a situações mais graves, então elas estão mais acostumadas a se autocuidar do que homem. Homem para autocuidado é problemático, porque para nós
não vai acontecer um câncer de próstata, ou é muito raro acontecer um câncer de próstata com 35 anos. Sim. Para ela, se ela não chegar numa certa faixa, ela pode ter um câncer de mama, ou então ela vai ter um câncer de colo uterino, ou então depois que ela entra na menopausa, ela vai ter problema cardiológico, às vezes até mais avançado que o homem. Se tivesse os dois se cuidando bem, o risco dela aumenta. Então ela é mais acostumada a se cuidar. O homem não, né? O homem é mais relaxado com isso. Assim. Tem alguma repercussão na demografia do doutor consulta? Sim. Em termos de nível de consulta? São mais mulheres que são atendidas? 60% de mulheres. Caramba. 60% de mulheres são mães, com idade média de 35 a 45 anos. É exatamente a faixa que a gente está financiando saúde para ela, para a mãe, para o filhinho. Entendeu? Então a gente tem a nossa proporção é bem focada em mulheres, entre 35 e 45 anos. Incrível. Qual que é o panorama futuro que você enxerga, tanto para esse segmento, né, esse mercado, quanto para o próprio doutor consulta, né? Como é que vocês enxergam os próximos anos? Eu acho que isso aumenta. Macroeconomia vai definir muito isso, a situação macro sempre define muitas coisas, mas eu acho que esse tipo de atendimento ele vai se tornar cada vez tendo mais padrões para poder entregar isso de uma maneira mais palpável também para o cliente, que ele veja um benefício em ter esse tipo de autofinanciamento da sua saúde, né? Que ele vai perceber que é um baixo custo, um alto benefício, ele mesmo pode fazer, ter a qualidade que ele espera, não ficar dependendo de outras pessoas para ele poder fazer. Eu acho que isso é muito interessante. Doutor consulta especificamente, óbvio, a gente quer estar o mais próximo possível, até por missão, estar o mais próximo possível do maior número de pessoas no nosso país, primeiramente, pode ser que seja até no continente, mas primeiro tentar levar o que a gente tem feito aqui ao mais distante ou para maior número de pessoas aqui no Brasil. Tem clínicas que fazem isso, que tem um modelo semelhante, que fazem isso muito bem em outros estados, mas nos locais onde existem lacunas, a gente tentar ocupar isso e levar esse modelo e levar essa medicina acessível e de qualidade, não só de qualidade percebida, mas de uma qualidade técnica dessa saúde para outras localidades onde ainda é necessário. O doutor consulta tem essa aspiração e com certeza vai fazer isso. Perfeito. Excelente, até porque tem muito espaço para crescer. Sim, 220 milhões de pessoas. O Brasil é um país gigante. É um continente. Cheio de problemas, cheio de necessidades. A gente reclama dos problemas, mas eles são também as maiores oportunidades. O Brasil é um país muito carente de iniciativas competentes como o doutor consulta. Obrigado. Mas eu quero que, partindo para o final, legal. Eric, conversa maravilhosa. A gente Obrigado, eu que agradeço. Sempre aprende muito. E hoje a gente teve a oportunidade de novo de aprender muito aqui, com várias lições, vários insights. Caminhando aqui para o final, quero abrir tanto para o Michael quanto para você, Eric, as considerações finais. A gente sempre pede para o convidado falar digamos, qual que é você consideraria o maior erro que você, na tua carreira, você cometeu, e o maior acerto, coisas que você devia ter feito melhor e coisas que você falou, cara, que bom que eu fiz isso, que bom que eu fiz dessa forma, porque me ajudou muito. Eu vou abrir pro Michael. Legal. E em seguida eu passo para você. Legal. Eric, enorme prazer estar contigo aqui. De fato, foi um momento de grande aprendizado, de grandes provocações. Você sabe, Rômulo, que eu tenho aqui um viés da liderança. A boa liderança, ela me atrai muito. E eu pude ver aqui no Eric 3 aspectos que um líder ele precisa, aliás, é inevitável, ele tem que ter. E uma que segue dentro dos seus valores, que me chamou a atenção, porque você repete ao longo da nossa conversa, que é responsabilidade. Com certeza. É inadmissível que um líder, ainda que seja iniciante, que ele não tenha isso como um valor, a responsabilidade daquilo que ele faz, porque aquilo afeta a vida de outras pessoas dentro do seu ambiente de trabalho e pode afetar e vai afetar toda uma sociedade, muitas vezes uma nação, muitas vidas. Um outro aspecto que me chamou a atenção foi a questão do interesse. Deu para perceber o quanto o Eric ele se desprende ao interesse. Alguém que sabe ensinar, alguém que está com o coração ensinável,
para aprender e sabe ensinar, né? Quer dizer, sabe ensinar e sabe aprender. Isso é importante, eu acho que é uma dica preciosa, uma dica de ouro para aqueles que nos assistem. E eu terminaria com algo que não pode faltar na vida de qualquer líder, que é energia. Tem que ter muita energia, e aqui sobrou energia desde o começo da nossa conversa. Um líder sem energia, ele não impulsiona negócio algum, ele dificilmente vai a algum lugar. E nós podemos observar aqui o quanto o Eric desprende de energia para tudo aquilo que ele vai fazer, né? Quantas frentes ele assumiu, foi capaz de assumir com responsabilidade, com interesse, para poder fazer as coisas acontecer. Então, parabéns para você e você que nos acompanha. Eu recomendo que assista uma vez, duas, três, para que possa captar o melhor que a gente tem da informação aqui. Obrigado. Excelente, Eric. Legal, eu agradeço. Agradeço aí a síntese, né, do que você falou, Michael. Obrigado pelas palavras. Espero que tenha transmitido um pouco o que foi. Não foi fácil, mas foi difícil, mas foi interessante. Entendeu? Sempre foi muito interessante toda essa jornada. A jornada foi bem interessante. Está sendo bem interessante. Erro. Eu acho que eu sabia me comunicar muito mal na juventude. Na juventude, estou falando nessa juventude, não quando eu era adolescente, mas no começo da gestão, eu tinha muito problema em me comunicar quando eu tinha que falar algo que era necessário ser dito, mas eu falava muitas vezes na hora errada, da forma errada, e não poucas vezes eu perdi muitas oportunidades de ter uma conversa que teria trazido para mim muito mais resultado naquilo que eu estava querendo fazer, porque eu não sabia falar, conversar, me comunicar ou debater. Ou então eu falei assim, olha, como eu disse para você, né, a resolução do ortopedista, eu vou sair daqui com isso resolvido. Às vezes você vai ter que fazer 4 conversas, às vezes a primeira conversa não vai ter para resolver, você tem que saber qual é o momento disso, né? E esse erro persistiu, porque depois eu percebi isso de algumas pancadas, eu passei a não falar aquilo que eu deveria falar, e causou outros tipos de problema. Então não foi um erro só, foram 2 erros, e é erro de comunicação. Primeiro uma comunicação não boa, depois uma não comunicação. Então não resolvi o problema, né? Depois de alguns anos de ter perdido oportunidades boas para resolver problemas, ou para me posicionar de forma diferente, que pudessem gerar novas oportunidades para outras coisas. Então comunicação é algo fundamental para você saber a hora certa, saber a maneira certa, até refletir, colocar às vezes de cabeça quente um problema na gaveta e falar, cara, deixa isso aqui esfriar, porque isso, desde que possa, mas aprender a se comunicar, a minha comunicação foi uma talvez das piores coisas que eu tive na vida no começo da minha carreira administrativa. Querer resolver logo, querer resolver agora, querer resolver do meu jeito, e isso tive muitas lições aprendidas aí, muitas. E acho que é onde eu mais tento hoje me concentrar e falar assim, ó, hora certa, assunto certo, pessoa certa, para que a conversa, a maneira como eu vou me expressar tá certa. Porque às vezes nem é a sua maneira de se expressar, às vezes tudo que você está me dizendo tá certo, a maneira como você se expressa, você não consegue traduzir nada para a pessoa que você está falando, tá só na sua cabeça e o seu jeito de falar tá muito ruim de se expressar para você conseguir fazer com que aquele problema seja resolvido. Então, eu acho que, e não posso trazer porque foram mais do que um, tá? Mas eu acho que o erro principal era como você vai se comunicar, como você tem que fazer para se comunicar, para resolver aquele problema que provavelmente é comum entre os dois. Os dois estão querendo resolver o problema, mas não conseguem chegar a um denominador comum e a solução daquilo. E o meu maior sucesso foi ter melhorado isso. Então acho que hoje eu sou melhor nisso, nesse comportamento e consigo resolver mais problemas. Num vitórias e fracassos, né? 2 impostores ali, então não tem um máximo, não tem um menor que eu possa falar assim, cara, isso aqui eu errei demais, isso aqui eu acho que nunca é o nosso acerto nunca foi o acerto só do Eric, foi o acerto do Eric, com quem estava junto com o Eric, acima, abaixo, dos lados. Então, geralmente não costumo falar de sucessos individuais e nem de fracassos individuais, mas sei onde errei, sei onde eu tive que me esforçar bastante para
e ainda continuo me esforçando para não errar mais tanto. Excelente, Eric. E o Eric demonstra uma disciplina de um bom líder, que é o autoconhecimento e olhar o ponto cego. Então, você trouxe algo precioso aqui pra gente que, veja, você como um grande líder, você tem ali você sabe que você tem um desafio que se você vacilar, você vai cair numa comunicação que eventualmente não vai ser boa. Então, você vai sempre olhar para isso e se atentar e criar disciplina. Isso é a disciplina de um grande líder. E o gestor sempre vai não pode se furtar de conversas difíceis. E conversas difíceis têm que ser bem conduzidas, bem pensadas. Excepcional. Eu levo aqui, Michael, como um dos principais aprendizados, eu vejo na história do Eric o que você chama de interesse, né? Tem outra palavra muito boa para isso, que é paixão. Porque a vontade de aprender, a curiosidade, a energia vem de algo mais interior que é a paixão. Você demonstra ter paixão pelo que você faz e é muito bom ver um líder como você tocando uma empresa tão relevante que impacta tantas pessoas como o Dr. Consulta. Obrigado. Sou um cara apaixonado mesmo por saúde, por medicina, por ortopedia, pela vida, pela família. Sensacional. Senhoras e senhores, esse é o Audazes Podcast. Veja só quanto aprendizado espetacular, precioso, que a gente está criando aqui para cada um, para nós e para todos vocês. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, seja no Spotify, seja no YouTube, curta a nossa página no LinkedIn e nos acompanhe. Se você for gestor da saúde, inscreva-se para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente tem reunido os principais líderes da saúde para trocar experiências, networking, fazer negócios juntos. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E como eu sempre encerro aqui dizendo, que nunca te falte audácia.